Olá, essa é uma apresentação dos estudos sobre o uso da robótica educacional no ensino de matemática, realizado pelas pesquisadoras Érica Oliveira dos Santos, Neomar Regiane Machado Albertoni e Giane Fernanda Schneider Gross, sob orientação do professor Dr. Marco Aurélio Kalink. Os estudos foram realizados na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR, no Programa de Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica, o PPGF-7. Tudo começou quando, em dezembro de 2018, participamos da reunião de apresentação dos aprovados no programa e selecionados para orientação do professor Kalink. Este também foi o nosso primeiro encontro no GPTEM, Grupo de Pesquisa sobre Tecnologias na Educação Matemática, coordenado pelo professor Kalink. Neste primeiro momento, as três pesquisadoras viram a possibilidade de pesquisa em uma área ainda não explorada no GPTEM, a robótica educacional. Como resultados destes trabalhos, temos 3 dissertações e 3 produtos educacionais. São estes. Robótica educacional e matemática nos anos iniciais, da pesquisadora Érica Oliveira dos Santos. Robótica e matemática, guia do professor, voltado para os anos finais do ensino fundamental, mais especificamente do 6º ano, da pesquisadora Neomar Regiane Machado Albertoni. E robótica educacional nas escolas do campo, guia didático do professor de matemática, da pesquisadora Giane Fernanda Schneider Gross, e ele é destinado ao ensino médio. Porém, antes de chegarmos a estes produtos, realizamos uma importante trajetória de pesquisa. Para conhecer mais sobre essas pesquisas, assista a cada um dos vídeos em que cada uma das pesquisadoras explicita os seus resultados. Vamos lá? Olá a todos. Então, continuando a apresentação sobre a temática de robótica para o ensino de matemática, eu, Giane, apresento a pesquisa realizada juntamente com o professor Marco Kalink sobre a robótica educacional, mas agora envolvendo um pouquinho mais um outro contexto também em relação às escolas do campo. Então, a pesquisa realizada foi sobre a cultura digital frente às demandas das escolas do campo, sendo como uma possibilidade o ensino de matemática utilizando a robótica educacional. Nessa pesquisa, a gente estudou várias formas e possibilidades de tentar integrar um pouquinho mais a questão da robótica educacional para o ensino de matemática voltado ao público campesino. Então, nesse sentido, a gente propõe como objetivo principal a questão também da formação integral do estudante, trazendo como relacionando a questão do ensino de matemática, relacionando o ensino com a prática do estudante, e também propondo uma metodologia diferenciada, que seria o uso da robótica educacional, para tentar construir aí uma parte diferencial para essa proposta de ensino dos conteúdos matemáticos. Então, envolvendo a cultura digital, a robótica, o ensino de matemática e a comunidade campesina. Nesse sentido, a pesquisa teve como problemática responder o que diz a literatura sobre as práticas realizadas com recurso da robótica educacional dentro do ensino da matemática em escolas do campo. E o principal objetivo foi investigar as possíveis relações entre a robótica e as escolas do campo e a aplicação para o ensino de matemática. Por isso que eu comentei que, em relação a trazer a questão da formação integral do estudante, que vai trazer a questão da tecnologia, a questão da vivência do dia a dia e a questão do ensino nas práticas pedagógicas. Para conseguir realizar essa pesquisa, a metodologia utilizada foi baseada na pesquisa exploratória de Gil, Gil 2008. O referencial teórico utilizado para as escolas do campo foi Arroio, Caldarte e Molina. Já utilizando as tecnologias na sociedade, a gente pesquisou e aprofundou, que é um dos temas principais,
das pesquisas principais que envolvem a questão do Levi, né, tecnologias na sociedade, também a reorganização do pensamento com Tikhomirov, e propriamente nessa pesquisa, nas outras duas pesquisas das meninas, que foram da Érica e da Neumar, a gente também utilizou a questão do construcionismo influenciado por Papert, que traz essa questão de como se fosse um pontapé inicial para a robótica educacional com o ensino da matemática envolvendo aí as crianças, né? Sobre o ensino da matemática, a gente traz também a questão do Ambrósio nessa pesquisa. E sobre as tecnologias voltadas para o ensino da matemática, a gente apresenta as questões apontadas e levantadas por Borba. Para conseguir buscar o que diz na literatura sobre esse levantamento inicial realizado, porque assim, a proposta é integrar a robótica educacional às escolas do campo e ensino da matemática. Então, para buscar o que diz na literatura sobre isso, realizamos pesquisas tanto na biblioteca digital quanto na CAPES, envolvendo os descritores principais, né, que são as buscas, envolvendo as palavras como robótica educacional, robótica pedagógica, robótica na educação, que são termos que são utilizados nos trabalhos que envolvem robótica educacional. Já para as pesquisas que envolvem as escolas do campo, utilizamos escolas do campo, escolas rurais, né, escolas no campo, porque às vezes mudam uma questãozinha em relação ao termo, e esses levantamentos foram baseados em Fiorentino e Lorenzato. Concatenado com a questão da robótica e das escolas do campo, a gente procurou também trabalhos que envolvem robótica educacional, né, sobre o ensino da matemática, e a questão das escolas do campo, de acordo com o ensino de matemática também. Então, foram feitos 2 levantamentos. Por quê? Porque a partir de uma busca inicial, não encontramos trabalhos que envolvessem os 3 temas, né? A robótica, o campo e o ensino da matemática. Então, a gente resolveu fazer 2 pesquisas, 2 levantamentos, verificando primeiro, né, de um lado, as escolas do campo e o ensino da matemática, de outro, a robótica e o ensino da matemática, propondo depois realizar uma categorização entre essas pesquisas, de acordo com o referencial teórico, né, esses levantamentos, propondo assim as categorias. A partir disso, a gente analisou os dados encontrados, quais foram aqueles aspectos principais que envolvem as pesquisas, a partir de uma análise vertical das categorias, né, onde primeiro a gente analisa elas separadamente e depois a gente busca relacioná-las, também envolvendo referencial teórico. Após isso, após fazer essa categorização, realizamos uma relação entre os temas, os 3 temas de pesquisa, né, que na pesquisa está apresentada a partir de um diagrama de Venn, envolvendo um conjunto das escolas do campo, um conjunto da robótica educacional e o conjunto do ensino da matemática. E a partir disso, a partir da interseção entre esses conjuntos, a gente buscou apresentar quais foram as relações encontradas de acordo com essas pesquisas, certo? Então, de acordo com as escolas do campo, né, a gente traz a questão da evolução agrícola, da agricultura digital e das tecnologias que estão sendo muito utilizadas hoje na agricultura, trazendo essa importância de estar trabalhando na sala de aula a realidade do aluno campesino. Já sobre as tecnologias, de acordo com Levi, a gente traz a inteligência coletiva, né, traz a reorganização do pensamento, de acordo com Tikhomirov, o construcionismo de Papert e as novas pedagogias, como traz muito a questão de Keynes, que estuda muito essa parte, né? Então, a partir disso, como que a robótica pode ser utilizada como recurso para o ensino da matemática? A partir da hipótese, as construções, as simulações, a criação de micromundos, a partir da programação, de tomadas de decisões dos alunos de acordo com a construção desses protótipos que estejam relacionados com o dia a dia que eles estão vivenciando. De acordo com o ensino da matemática, em relação com as tecnologias digitais, a gente traz também a questão muito forte da BNCC, que ela propõe muito a questão da cultura digital, tentando elencar, né, a questão do ensino, trazendo uma formação integral, e também a relação de você trazer para dentro da sala de aula os conhecimentos que os alunos já possuem, né, os conhecimentos informais dos estudantes, que o aluno ele não chega para a gente na escola sem nenhum conhecimento.
ele já possui algum conhecimento, seja cultural, social, né, seja da comunidade, da prática que as famílias utilizam. Então, nesse sentido, a partir das questões da BNCC, a gente procura relacionar, né, essas questões da cultura, a sociedade, os saberes, tecnologias e as novas pedagogias. De acordo com isso, de acordo com esse referencial e a metodologia utilizada, a gente apresenta quais foram os levantamentos, quantas pesquisas foram utilizadas, né, quantas pesquisas foram levantadas de acordo com os escritores de busca, de acordo com as expressões utilizadas nas plataformas da BDD e da CAPES. Primeiro, a gente apresenta de acordo com o ensino da matemática nas escolas UCAM, trazendo um total de 21 trabalhos que foram analisados. E desses 21 trabalhos analisados, a gente verificou que a maioria das práticas realizadas por esses pesquisadores foram com alunos do turno do 9º ano, envolveram conteúdo de geometria, e a metodologia utilizada foi a etnomatemática. Já de acordo com as pesquisas que falam sobre a robótica educacional para ensino de matemática, encontramos 14 pesquisas, e elas trazem principalmente a questão das turmas também do 9º ano. Os conteúdos envolvem ângulos, regras de 3, razão e proporção. A metodologia é a resolução de problemas e envolve a questão dos temas contextualizadores, que é a educação e tecnologia digital. Após, né, esse levantamento e essa análise desses aspectos principais, a gente chegou aqui, de acordo com as pesquisas sobre matemática, ensino de matemática nas escolas do campo, os principais aspectos foram o desenvolvimento da autonomia, o trabalho coletivo, a formação integral do estudante, né, a transformação da realidade, os saberes formais e informais dos estudantes, a problematização, a matematização e a interdisciplinaridade. Então, de acordo com isso, com essas pesquisas sobre o ensino da matemática, a gente chegou nas categorias que foram o recurso tecnológico digital, professor, a formação e a construção dos saberes. Já sobre as pesquisas voltadas para a robótica educacional, para o ensino da matemática, né, a gente encontrou que os principais aspectos envolvem a ludicidade, a atividade significativa, o professor, a vida profissional, a criação de micromundo, trabalho coletivo, a matematização, o desenvolvimento de diferentes competências, a BNCC, a construção e fixação dos conhecimentos matemáticos e a aprendizagem coletiva. Para essas pesquisas, as categorias encontradas foram a aprendizagem coletiva, o conhecimento lógico-matemático, a formação e o professor. Após isso, a gente conseguiu realizar a relação entre os temas de pesquisas. E essas relações elas foram propostas de acordo com a análise dessas categorias. Então, as relações que mais se apresentaram, né, entre as pesquisas, ou seja, que se apresentaram nos 3 temas, na robótica, na escola do campo e no ensino da matemática, foram a contextualização, a questão do professor, a questão da formação integral do estudante. Com isso, a gente conclui que tendo como base a BNCC, a promoção, né, ofertas de formação integral para os professores, para que eles consigam ministrar diferentes tipos de aula nas escolas, a integração entre os saberes, a tecnologia, né, provavelmente a gente trouxe alguma pesquisa também que fala sobre a questão da tecnologia móvel com o uso da robótica, porque é uma questão que traz acesso ao estudante e está nas mãos dos estudantes, pode ser algo mais baixo custo e mais acessível para trabalhar a robótica nas escolas. Também a gente propõe que o equipamento utilizado para fazer com a robótica seja o Arduino, porque o Arduino é um material de baixo custo e tem vários vídeos, várias programações, né? É um programa livre para utilizar na escola, ou seja, é gratuito. Então, seria mais fácil o acesso, né, dentro da escola. Aí, como resultado dessa pesquisa, construímos um produto educacional, que é sobre a robótica educacional voltada para as escolas do campo, direcionando para o ensino médio, né, procurando contextualizar aí as escolas do campo e envolvendo a robótica educacional. Então, para isso, a gente tomou como base, né, a questão do público do Colégio Estadual do Campo de Vila Palmira, em São João do Triunfo do Paraná. Por quê? Porque o público voltado, ou seja, os alunos da escola, eles são
tem principal cultura a produção, né, o cultivo do tabaco. Então, a gente pegou como base, que é uma escola que eu ministro, já estou ministrando aulas já faz 8 anos, então eu tenho conhecimento sobre esses alunos, e tanto os pais que produzem ou cultivam, né, a questão do tabaco, e também tem aqueles que trabalham para quem produz. Então, a economia do município em si é muito voltada para a produção de tabaco. A partir disso, o produto busca, né, trazer a realidade do estudante, o ensino da matemática e a prática com robótica educacional. Para isso, nesse produto é proposta a construção de uma estufa de secagem de tabaco, obedecendo, né, as fases da construção. Então, a fase da construção da estufa de acordo com as fases, né, de secagem e a maneira de secagem do tabaco. Então, primeiro a gente propõe no produto a construção do aquecimento com lâmpada, que ele faz o lugar da fornalha, né? Aí depois a gente propõe a construção do sensor de umidade e temperatura, que controla a temperatura e a umidade dentro da estufa para proporcionar a secagem da folha. Aí a gente traz também a construção de uma hélice da estufa, né, de um protótipo de uma hélice, que precisa ter essa hélice dentro da estufa para fazer a circulação do ar e da umidade. Após a construção da hélice, a gente propõe também a construção de mais uma etapa de acordo com o sensor de nível de água. Por que esse sensor de nível de água? Porque após a secagem do tabaco, esse tabaco ele precisa ser umedecido um pouco para conseguir ser descarregado da estufa, né? E também a gente propõe também um sensor de umidade do solo. Não que isso tenha na estufa, mas como algo a mais para o protótipo, para conseguir medir se realmente a folha do tabaco, né, se ela está seca ou não. Então, a gente construiu esse protótipo dessa estufa, e a partir desse protótipo a gente traz a utilização, né, de como a gente pode usar os conteúdos matemáticos dentro da escola, envolvendo, né, a questão de análise de gráficos, a questão de funções, a questão da física, da química, da biologia, com um projeto de interdisciplinaridade. Então, dentro desse produto, a gente propõe várias formas e também deixa ele aberto para que o professor consiga ampliar as possibilidades de uso e de prática de acordo com a sua realidade, né? Por mais que ele seja voltado para a questão dos produtores de tabaco da escola, mas a gente pode avista ser possibilidades aí de ser implementado, de modificado e tudo mais. Agora eu vou deixar um videozinho aqui para vocês conhecerem um pouquinho como que ficou esse protótipo. Vocês conheceram um pouquinho mais o protótipo, conheceram também a questão de como que ficou a pesquisa, né? Também conheceram as pesquisas da Érica, que foi voltada para o ensino fundamental 1, trazendo robótica educacional e para as práticas iniciais. Também conheceram a pesquisa da Neumar, que foi voltada para a relação quais são os conteúdos que estão presentes nas pesquisas que falam sobre a robótica educacional. E também traz a questão, né, do produto dela sobre o ensino fundamental 2. Então, com a minha apresentação, a gente encerra essa sequência das 3 pesquisas envolvendo a temática da robótica dentro do GPTEM, né?
Espera-se que outras pessoas tragam mais pesquisas sobre isso, para que seja aprofundado ainda mais o tema. Nossos trabalhos são voltados para propor uma base teórica para a utilização da robótica e, de acordo com os produtos, também possibilidades de uso para que os professores que estão iniciando a prática com robótica nas escolas tenham um pontapé inicial, uma ideia, um conhecimento a mais sobre os diferentes kits que utilizamos, né? A Érica trouxe a questão do Ludoboot, a Neomar trouxe a questão na pesquisa das plaquinhas microbit, e eu apresentei também, né, as práticas no produto com o Arduino. Então, são possibilidades que os professores podem utilizar, né, podem aprimorar com toda certeza, né, e aí ir melhorando as práticas escolares. Muito obrigada.